Olá, boa noite. Mais uma vez estou aqui. Tenho o maior prazer, de falar com vocês sobre segurança empresarial. Quero relatar que alguns estudos vêm informando para a gente de forma bem explícita que o profissional do setor precisa um pouco de procurar conhecer um pouco mais as suas ferramentas. Esses dados vêm através de alguns conceitos, esses dados estatísticos. Quando você tem deficiência nas atuações operacionais da sua empresa, no que se diz respeito à atuação do setor de segurança patrimonial. Então, o setor de segurança patrimonial, ele tem que saber quando, em uma ocorrência, um fato, de forma preventiva, ele tem que saber quando ocorreu aquele fato. Ele tem que conhecer aquele fato, ele tem que saber a hora, os minutos, o dia, o ano. Ele tem que conhecer todo esse mecanismo para que ele possa elaborar ali um bom relatório de ocorrência. O setor em específico, ele precisa conhecer, ele precisa escrever. Inclusive, eu até que não sou muito a favor no que se diz respeito à Lei 7.102, quando fala que a vigilância, ela, num determinado grau de estudo, ela pode ser inserida ao processo e sendo colaborador aí, então, do processo corporativo de segurança patrimonial. Eu acho que no meio de tanto investimento, no meio de tanta visão voltada ao sistema de informação e tecnológico, nós teríamos que mudar um pouco esse conceito, mas não cabe a mim definir isso, só estou fazendo aqui um breve comentário sobre o assunto. Eu acho que o setor de segurança patrimonial, essa lei tinha que ser um pouco lapidada em relação a isso, porque o setor precisa ter maior fundamento no que se diz respeito a esses relatos, precisa ter mais consistência, as pessoas precisam conhecer o processo penal, as pessoas precisam conhecer o processo da criminalidade em si, precisa conhecer os direitos humanos. O profissional de segurança patrimonial precisa ter uma visão ampla do sistema judiciário. Então, fica aí o meu apelo em relação à falta de implemento à lei em relação a esse profissional que realmente precisa estar inserido nesse processo como complemento de contratação para a sua empresa. Mas deixamos aí os comentários de lado, só queria fazer essa minha complementação. Então, quero lhe dizer que, primeiro, o vigilante ele tem que saber escrever e descrever o fato ocorrido, Quando, como ocorreu o fato. Ele precisa saber o nome do posto de serviço, como esse formulário vai ser preenchido, ele precisa ter essa orientação de você, gestor, ele precisa ser motivado a relatar isso de forma consistente, inclusive para proteger a sua empresa em ocasiões indesejáveis, quando alguém quer usar aquilo contra a sua empresa. Tudo que está escrito ali virou documento e virou legalidade, então nós temos que ter cuidado quando nós motivamos o colaborador do setor de segurança patrimonial a delatar por escrito determinadas ocorrências e que essas ocorrências, elas são feitas assim de forma meio que irregular, meio que irresponsável, porque aquele profissional não foi preparado para fazer aquilo, para relatar aquilo de forma consistente e coerente, de acordo com a situação e o fato e o acontecimento. Então nós temos que ter muito cuidado. Será que ele sabe, pelo menos onde é o local da sua ocorrência? Será que ele sabe descrever isso? Ele precisa ter essa motivação. Ele precisa que você passe isso para ele, porque de repente ele é leigo, de repente ele não foi treinado, mas ele precisa ser um conhecedor e um detentor desses conhecimentos. Você, gestor, precisa passar essas informações para ele. Você, supervisor, você, coordenador, você precisa passar isso para ele de forma mais consistente. Ele depende muito de você para tais informações. Você precisa
ele precisa conhecer com quem ou como ocorreu determinadas ocorrências. Ele precisa saber definir isso e fazer esse questionamento, mas para isso ele precisa ser treinado. Ele precisa saber o nome da pessoa, no mínimo. Ele precisa saber a matrícula, o número da sua identidade. Então, ele precisa saber o nome da vítima ou de quem cometeu um possível delito. Ele precisa saber sugar essas informações. E para ele relatar isso, ele precisa conhecer o processo, o mecanismo a qual ele foi envolvido. O que ocorreu? O fato foi ocorrido quando? Que horas? Que momento? Então você precisa preocupar com isso. Você precisa entender que você, gestor, está inserido no processo e que a sua empresa depende dessas informações. Quando esse profissional for ao juiz para defender a sua empresa, no que se diz respeito àquele delito, realmente até o juiz vai bater palma para ele, porque sabe que ele detém conhecimento, que tudo aquilo que ele escreveu, existe um treinamento, uma consistência em relação às informações, uma coerência em relação àquilo que está lá. O juiz vai entender que houve uma motivação de você, da sua empresa, em relação àquele profissional, em todos os conceitos, em todos os quesitos direcionados à relação humana, aos direitos humanos, relacionado ao treinamento humano. Então, com certeza, gestor, se você começar a dedicar a isso, você vai estar fazendo um grande investimento intelectual à sua corporação. Esse profissional, ele precisa saber como ocorreu aquele relato. Ele precisa saber disso. Relato da circunstância, a fim de apurar responsabilidades. Ele precisa saber apurar a responsabilidade, inclusive para poder depois pegar as assinaturas desses responsáveis. Então nós precisamos montar um processo convincente de relatos de ocorrências, para que você legalmente possa saber quando você vai se defender diante de uma situação de delito. A gestão corporativa depende de você, gestor da área de segurança patrimonial. Depende que você treine esse pessoal para que eles possam estar interligados com o sistema judiciário, com a corporação da empresa, com a legalidade e com a responsabilidade social em relação aos direitos humanos das pessoas envolvidas no processo. Então prestem atenção nisso. Preste atenção nisso, supervisor, coordenador, gestor da área de segurança patrimonial. Você precisa motivá-lo, você precisa fazer conhecê-lo. Entende-se que ele precisa entender o que é prevenção e o que é correção. Isso foi bem falado em vídeos anteriores. Então, eu quero deixar isso bem claro. Ele precisa entender o que é prevenção e o que é correção. Porque se ele for um cara preventivo, com certeza, até o relatório dele vai ser bem melhor. Até o relatório dele não vai causar tanto danos à sua empresa, em vez de ter ocorrido o fato. Então, se ele foi preventivo, com certeza, esses impactos serão amenizados pelo seu profissional. Queria deixar esse recado, que vocês possam realmente vestir a camisa da sua empresa relacionada ao conceito de segurança patrimonial. Contem comigo com as minhas experiências, porque eu trabalhei na área de segurança, sou coordenador e treino a minha equipe todos os dias eu tenho algo a aprender, todos os dias eu procuro algo para que essa corporação possa, então, trabalhar de forma preventiva, para que ela possa ter aí um nível intelectual de informação muito grande e que ela possa, então, assim, respeitar o meu cliente interno e direto. Tanto prova que um simples atendimento de telefone, um simples atendimento por telefone, ele faz com que o público externo enxergue aí a responsabilidade, no que se diz respeito àquele profissional e os investimentos que você está fazendo nele. Com certeza, o seu cliente vai lhe agradecer. Obrigado
Tenha uma boa noite.